Vamos usar a nossa imaginação por um instante. Imagine um prato com um pudim na sua frente. Conseguiu? Perfeito! Agora vamos dividir o pudim verticalmente ao meio do seu plano. Ainda utilizando a imaginação, vamos analisar o pudim por vários ângulos. Aos nossos olhos, parece que as metades do pudim são iguais entre elas, não é? Vamos dividir o conjunto novamente, porém, desta vez horizontalmente ao meio do seu plano. Interessante! Agora as metades do pudim não parecem ser iguais entre elas, não? Vamos explorar este comportamento um pouco mais, utilizando outros objetos. Imagine uma rosquinha sem cobertura e vamos dividir ao meio este objeto horizontalmente e verticalmente. Opa, que interessante! Parece que em ambos planos as metades da rosquinha são iguais entre elas. Vamos continuar explorando este comportamento, desta vez utilizando um cubo. Agora, vamos dividir o cubo ao meio horizontalmente e verticalmente. Assim como a rosquinha, podemos observar que as metades são iguais entre elas nos planos horizontal e vertical. Mas será que encontraremos metades iguais se dividirmos o cubo em diversos planos diferentes do horizontal e vertical? Muito interessante o que estamos observando. Há mais de 2 planos de simetria presentes no cubo, ou seja, os planos que o dividem em 2 partes, sendo uma das partes a imagem refletida da outra. Este comportamento é o que determina que um objeto seja simétrico. Agora, imagine uma casa, de um único andar e com uma chaminé. Assim como fizemos com os objetos anteriores, vamos dividir ela verticalmente ao meio do seu plano. Curioso, não? Após dividir a casa, podemos observar claramente que as metades são diferentes entre elas, certo? Da mesma forma, vamos imaginar outro objeto. Agora, imagine um violão e vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a casa. Parece que alguma coisa está diferente em relação ao pudim, a rosquinha e o cubo, não é? Mesmo dividindo o violão e a casa ao meio, assim como fizemos com os objetos simétricos, e dividindo alguns deles em planos diferentes do horizontal e vertical, parece que as metades do violão e da casa não são iguais. Dessa forma, podemos afirmar que a casa e o violão são assimétricos, ou seja, quando 2 partes de um elemento dividido no meio não são geometricamente iguais. Resumindo o que aprendemos hoje. Objetos simétricos possuem um plano de simetria, ou seja, planos que os dividem em 2 partes, sendo uma das partes a imagem refletida da outra. Objetos assimétricos não possuem simetria, ou seja, os objetos não possuem plano que os divide em 2 partes, sendo uma das partes a imagem refletida da outra.